nasci no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1928, num bairro de subúrbio, na Zona Norte, muito conhecido, chamado Madureira. Ali eu tive a minha infância, meus primeiros dias, fui criado por uma avózinha, minha avózinha Silvia, que Deus a tenha, e por problemas particulares de família, em verdade, eu tive que ser adotado por minha avó até os 14 anos de idade. E de Madureira eu apenas consegui fazer, com auxílio de pessoas bondosas, um curso primário, atendendo um apelo da minha avó, num colégio chamado Colégio Juvenal, onde eu estudei de julho de 1938 a dezembro de 1940. Em toda essa minha vida de quase 91 anos de idade, eu tenho apenas esses 2 anos e meio de escola, mas que serviram muito como base da minha vida profissional durante muitos anos. E aí comecei cedo a trabalhar, aos 13 anos de idade, em várias casas comerciais do local onde vivia, em Madureira. Depois, logo a seguir, com os 17 anos de idade, com o falecimento de minha avó e a minha tristeza e desencanto, eu enveredei pelo terreno das viagens de viajante comercial, que naquela época chamava-se caixeiro viajante. Comecei a viajar exatamente aos 17 anos de idade, até dezembro de 1955, quando, durante essas viagens, eu conheci muita coisa no Brasil. As viagens eram todas feitas de trem, nós não tínhamos essas estradas, não tínhamos os ônibus, era o famoso Maria Fumaça, banco de madeira, horas e horas sentado no chamado Maria Fumaça, e muita gente queria saber por que a gente usava um guarda-pó. Então aquilo era exatamente para proteger o mais possível a nossa roupa, porque as fagulhas do Maria Fumaça às vezes entravam pela venezeira do trem e queimavam a nossa roupa. Pois bem, vivi essa vida intensa, trabalhei com vários produtos como representante comercial em vários estados brasileiros. Até que em 1955, parando no Rio de Janeiro, eu fui despertado por um colega chamado Nilton de Souza, já falecido, repórter policial, que me viu trabalhando num circo, no famoso Circo Garcia, onde eu ganhava um dinheirinho extra, trabalhando em palco de circo com um apresentador e fazia pirafugia, era especializado em números de fogo, etc. E esse colega viu o meu jeito de trabalhar. Um dia me chamou e disse assim: olha, a Rádio Continental aqui no Rio de Janeiro é uma verdadeira seleção de repórteres. É a primeira e a maior rádio só de jornalismo e esporte que temos no Brasil. Depois é que veio a Jovem Pan em São Paulo. E esse Nilton de Souza disse assim: em dezembro de 1955, nós vamos ter um concurso para repórter, para apenas um repórter. E foram 200 e poucos moços como eu, que disputaram aquela vaga. E eu ganhei. Por isso, no dia 14 de janeiro de 1956, iniciei minha atividade profissional. Completei agora, nesse mês de janeiro deste ano, 63 anos de atividade. Sou ainda, em idade e tempo de serviço, sem dúvida, o repórter mais velho, também como profissional, tempo de profissional, ainda exercendo a função, felizmente, fazendo ainda o jornalismo que espero seja um jornalismo de qualidade. E assim foi a minha vida. Eu fiz o concurso, passei, fui credenciado na Câmara Federal, logo comecei a fazer reportagens policiais investigativos, e até o 1961, comecei em 56. Eu só trabalhava em rádio, 5 anos. Em 1961, o Davi Nasser, o grande repórter da revista O Cruzeiro, autor, sobre isso falaremos mais adiante, da entrevista, da reportagem de 1944, intitulada Chico Xavier, o Detetive do Além, que resultou num grande escândalo que deixou triste Chico Xavier durante muitos e muitos anos, até a sua morte. Esse Davi Nasser achou que eu tinha umas características boas de um intrépido repórter em rádio naquele tempo. Me convidou para a TV Tupi do Rio. E aí eu fui fazer algumas grandes reportagens para o programa dele, chamava-se As Grandes Reportagens da TV Tupi.
Primeira vez que fiz televisão na vida. Em determinada tarde, o Davi Nassas, conversando comigo, disse: olha, eu tenho aconselhado a todos os moços que passam por aqui o mesmo que vou aconselhar a você agora. Cuidado quando você fizer, você é um bom repórter, mas cuidado quando fizer as suas matérias, apure bem, saiba bem de quem e o que você vai falar, para evitar que você incorra em algum drama que até hoje estou vivendo. E aí me contou qual era o drama. Em 1944, na revista O Cruzeiro, com o fotógrafo Gemanzon, eu fui a Pedro Leopoldo e conseguimos fazer uma reportagem proibida com Chico Xavier, o jovem médio Chico Xavier. E para isso acontecer, nós fomos apresentados como repórteres americanos. E aí a história é muito interessante. No último livro meu, chamado Nosso Chico, eu estou contando os detalhes de tudo que aconteceu até o discutido autógrafo que Chico Xavier deixou para esses repórteres naquela época, no seu livro Parnaso de Além Túmulo. E eu nunca tinha ouvido falar em Chico Xavier. Aí eu disse assim: me explica quem é esse Chico Xavier. Aí ele explicou que trabalho ele fazia, como foi a sua reportagem, Detetive do Além, e eu guardei aquilo, uma reação natural, repórter investigativo, que vivia meu estilo a vida inteira, sempre tentar as coisas consideradas difíceis e até consideradas, muitas delas, impossíveis. Eu guardei em algum canto do meu pensamento o nome de Chico Xavier. Prossegui minha vida profissional, isso é 1961, fui dirigir a Rádio Marinque Veiga em 1962, em 64, pelas posições tomadas por mim, pelos meus colegas da Rádio Marinque Veiga, cujo dono, um dos donos era Leonel Brizola, nós nos insurgimos contra os militares que deram o golpe, tirando do poder um presidente da República, João Goulart. Em consequência deste meu trabalho, desta reportagem, eu fui perseguido pelos militares, fugi do Brasil para não morrer, estive exilado no Uruguai, voltei depois de alguns meses, passei 1 ano e meio preso, dura. O povo não tem a menor ideia do que é um regime militar e uma cadeia em unidades militares e no DOPS do Rio de Janeiro, onde fiquei com muitos colegas, inclusive um famosíssimo preso naquela época, chamado Mário Lago, o autor de Amélia e outros trabalhos no rádio brasileiro. E ao viver 1 ano e meio encarcerado, eu tive tempo de refletir sobre muita coisa e por algum motivo, de quando em vez, vinha Chico Xavier na cabeça. Mas por que eu estou pensando em Chico Xavier? Não tenho ideia quem seja. É um cidadão mineiro que vive numa cidade chamada Pedro Leopoldo, ponto. De mim para mim mesmo. Passado algum tempo, eu saio da cadeia, depois de 1 ano e meio, tive o tremendo choque de ter sido violentamente agredido pelo regime militar. Fui o primeiro brasileiro proibido do exercício da sua profissão. Isso é um registro terrível. Proibido de fazer reportagens, o meu advogado, recém-falecido, Modesto da Silveira, disse: Saulo, você não vive 1 semana no Rio que vão te matar. Pega esse dinheiro, escolhe uma cidade e vai viver em outro lugar. Preferi São Paulo. Nesse momento, eu interrompo para dizer que agradeço esse ato dos militares por um detalhe. Eles me jogaram bem perto de Chico Xavier. Sabem vocês que Chico Xavier sempre esteve, com toda a sua vida e até mesmo seu tratamento de saúde, totalmente voltado para São Paulo. E eventualmente para Belo Horizonte, capital do seu estado, a 40 quilômetros de sua cidade natal, Pedro Leopoldo. E em São Paulo, como sabe, isso durou a vida inteira, constantemente se ouvia falar em nome de Chico Xavier. Hebe Camargo falava, Silvio Santos falava em Chico Xavier, Roberto Carlos fazia show beneficente para ajudar obras de Chico Xavier. E comecei a ouvir, eu digo: agora que esse Chico Xavier é aquele que o Davi Nassas me falou. Resolvi me aproximar, procurar de Chico Xavier. A barreira era considerada intransponível. 24 anos o Chico ficou afastado, chamado à grande imprensa, depois da reportagem de 1944. Resultado: em 1967, no meu estilo, me deu um estalo
e eu fui procurar a maior obra espírita no campo da psiquiatria, o Instituto Américo Barral, na cidade de Itapira, próximo de Campinas. Os diretores ficaram admirados. Lá permaneci alguns dias, fiz uma reportagem surpresa. Até hoje, o maior centro, maior referência no tratamento de psiquiatria do mundo é o Américo Barral. Aquela época, como hoje, tinha sempre a presença de professores de psiquiatria do mundo inteiro fazendo estágio lá em Itapira, e consegui fazer reportagem. Os diretores acharam estranho. Como é que uma televisão, já agora a TV Tupi, onde eu era contratado em São Paulo, como é que uma televisão quer fazer uma reportagem espírita? Não vai para o ar. Era o meu desafio. Fiz a reportagem, mais de 1h30, ela foi para o ar e foi a primeira grande reportagem de uma obra espírita mostrada na televisão brasileira. TV Tupi, em novembro de 1967. Agora eu concluo para essa etapa dizendo como tudo aconteceu. Terminada a reportagem, nossa equipe foi homenageada pelos diretores do Américo Barral. No dia 15 de novembro, uma data histórica, inclusive dentro da própria vida do Brasil e da cidade, houve uma festa na cidade, fizeram muitas homenagens à Tupi, à nossa equipe, e os diretores, muito empolgados, perguntaram: Saulo, o que é que nós podemos ajudar você em alguma coisa? Eu digo: em alguma coisa, eu queria uma entrevista com Chico Xavier. Se espantaram. Explicaram todas as dificuldades e o porquê Chico Xavier não daria entrevista, principalmente por conta da mágoa de 1944. No meu estilo, tive paciência, parece que o Chico estava me orientando, sem me conhecer. Eu tive paciência, aguardei alguns meses. Finalmente, no final de abril de 1968, José Carlos Ferraz, um dos grandes diretores do Instituto Américo Barral, me procurou em São Paulo e disse: o Chico Xavier está vendo a sua reportagem, citada por nós, está gostando do seu estilo de trabalho e disse: quando você puder, quer que você, convida você a ir ao Uberaba, que ele quer conversar com você, sem câmeras e microfones. Eu fui e daí nasceu a primeira grande entrevista com Chico Xavier no dia 2 de maio de 1968. E foi a primeira vez que espíritas e não espíritas viram Chico Xavier psicografando na televisão. A partir daí, vamos adiante. E agora eu começo a recordar, depois de um pouco mais de 50 anos, o que foi a emoção do primeiro encontro, da primeira conversa com Chico Xavier, e vou sintetizar da melhor maneira possível. Ao receber o recado do Dr. José Carlos Ferraz, diretor do Instituto Américo Barral, de que o Chico queria falar comigo, e a Edna até hoje costuma dizer: você pensa que você procurou, você que conseguiu o Chico? Não, o Chico é que te procurou. E realmente eu concordo com essa observação depois desses 50 anos, por tudo que aconteceu. E eu, então, recebi o recado do Dr. José Carlos Ferraz. Lógico que eu fiquei angustiado e quem me conhece sabe que eu sou assim naturalmente, né? Imediatamente tomei as providências, pedi autorização à direção da emissora, reuni uma equipe e parti para Uberaba, 480 quilômetros distante de São Paulo. E a recomendação do Chico, através do Dr. José Carlos Ferraz, era essa: eu quero que o Saulo Gomes venha aqui para conversar com ele, eu quero conhecê-lo mais um pouco, mas sem câmeras e sem microfones. E eu já comecei respeitando o Chico a partir daí. Fui sem câmeras, sem microfone, não usei nenhum subterfúgio, nenhum engodo para enganar Chico Xavier. Comecei respeitando a sua figura e o cidadão Chico Xavier. Entretanto, como repórter já experiente, o que fiz? Levei comigo uma equipe de externa. Quero lembrar que há mais de 50 anos não era isso que nós estamos vendo hoje. Apenas aqui uma câmera minúscula como essa me permitiram falar para o mundo inteiro, para o Japão, para o outro lado do mundo, se necessário. Não, para conseguir essa primeira entrevista que vocês veem aí com Chico Xavier, nós chegamos em Uberaba com um furgão,
um caminhão com 3 câmeras que eram operadas a válvula, inclusive à época alimentadas por válvula, por isso elas precisavam de um tempo, de alguns minutos para aquecimento, com 9 técnicos, um motorista e 8 técnicos. Pois bem, depois de todos aqueles metros e metros de fio, aquela parafernália toda invadindo a casa de Chico horas depois da comunhão espírita cristã, então eu volto rapidamente aos primeiros momentos da conversa. Ao chegar a Uberaba, eu deixei num hotel a mais ou menos 2 quilômetros da casa de Chico, sem ele saber, a nossa equipe com o nosso equipamento, e fui para a comunhão espírita cristã. Sentei no interior do centro. O doutor Elias Barbosa era o orador daquela noite, né? Feita a leitura do Evangelho, foi a primeira fala, que está na primeira gravação nossa, e o grande doutor Elias Barbosa, amigo, médico, confidente e psiquiatra que cuidou de Chico durante a vida inteira. E em determinado momento eu recebi recado para ir ao interior da casa para falar com o Chico. Ele estava no local onde só depois vim descobrir que ele tinha o hábito de fazer isso com algumas pessoas que ele considerava especiais. Ele conversava sozinho, sem a presença de ninguém, na cozinha da casa dele. E aqueles quitutes que só o Chico sabia fazer. Então, eu estava saboreando um pouquinho daquelas coisas prediletas de Chico Xavier, o pão de queijo e etc., né? E começamos a conversar. Amenidades, Chico falou um pouco da vida dele, me contou um pouco o que era espiritismo, eu um leigo, não sabendo de nada, eu contei um pouco da minha vida. Em determinado momento o Chico me surpreendeu, segurou a minha mão, olhou para mim com aquele seu jeito cândido de olhar e disse: "Você é quem eu pensava." Detalhe, eu me preparei para tudo, menos para entrevistar Chico Xavier. A angústia era tanta, a vontade era tanta, com toda a minha experiência, quando eu tive a certeza que eu estava diante de Chico Xavier e ele concordando com essa primeira entrevista, eu pensei: o que eu vou perguntar? Observe, senhores, que nessa primeira entrevista eu não faço o que seria natural de um repórter leigo. Você é espírita desde quando? Qual faz o espiritismo? Qual é a vantagem de ser espírita? Como é que se pode ser espírita? Não. Eu faço perguntas totalmente surpreendentes para mim próprio, que não sei como vieram ideias daquela ordem. Senhoras e senhores telespectadores, prossegue o nosso trabalho na cidade de Uberaba. Em companhia de companheiros sempre anônimos, temos vivido nos mais distantes pontos do nosso país as mais variadas emoções. Nenhuma delas é válida recordar nesse instante, mas apenas afirmar que se renova em nós uma emoção maior quando se está diante de figura que menos, talvez para o mundo espírita, mas muito mais para nós brasileiros, representa motivo de orgulho, pela sua seriedade, pela sua dignidade, pela certeza que tem dado a todos nós e a estudiosos de assuntos tão delicados como o que nos obriga à realização deste trabalho, como o senhor Francisco Cândido Xavier, que todos nós brasileiros aprendemos a admirar e conhecer, do mais jovem ao mais velho, como Chico Xavier. Apresentando alguns aspectos da obra, produto do seu trabalho, da sua reação humana e de tantos outros grandes colaboradores. Nós temos a obrigação de realizar essa entrevista séria. Nós que já ouvimos tantos homens sérios, temos certeza que nesse instante, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, onde realizamos esta reportagem, estamos realizando ou iniciando a realização de uma das mais sérias entrevistas. Por isso fugimos do nosso hábito, escrever perguntas para o entrevistado sério. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o espiritismo como uma paciência experimental ou uma religião? De início nós queremos agradecer
aos nossos amigos da TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, na pessoa do nosso caro entrevistador Saulo Gomes, a atenção que nos dispensa, proporcionando-nos a alegria da presente visita à nossa comunhão espírita cristã aqui em Uberaba. Desejo também, com permissão dos amigos telespectadores, aos quais nós saudamos e agradecemos também pela atenção que estão nos dispensando, queremos pedir licença para falar do entusiasmo com que o nosso entrevistador se refere a nós, porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Saulo Gomes nascem da generosidade dele, mas não motivadas por merecimento da nossa parte, que realmente não possuímos. Feita essa ressalva, confessamos que nos achamos diante de um inquérito afetivo muito sério que nos chama a grande responsabilidade, porque entendemos que estamos diante dos ouvintes que procuram a verdade. Então, confesso que antes de me sentar aqui para a entrevista, pedi aos nossos amigos espirituais que me ajudassem nas minhas palavras inexpressivas, porque não tenho o dom da palavra, mas pedi aos nossos amigos, especialmente ao nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades mediúnicas desde 1931, que me amparasse para que eu errasse o menos possível nas respostas. Assim eu conto com o perdão de todos. Gostaria que o nosso entrevistador repetisse a pergunta para que eu tomasse atenção sobre ela. Pois não. E repito mais uma vez para o telespectador que fugimos da nossa norma de trabalho, tendo cuidado de manter as perguntas escritas para rigorosamente repeti-las. Então, a repetição da primeira pergunta. Como é que os espíritos consideram o espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? Os nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim, consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho.